Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda videoaula do módulo 11, onde nós estamos falando sobre capelania da terceira idade ou capelania para idosos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fragilidade desse público que nós vamos atender nessa capelania e vamos também começar a entender o que é senilidade e o que é senilidade cognitiva, né? Vamos à nossa aula então, pedindo sempre a você que, se possível, que você use a sua apostila, né? Então vamos lá, vamos entender essa fragilidade aqui. Essa fragilidade, né, não é só a fragilidade física, que muitas vezes se pode notar a olho nu, mas também as fragilidades emocionais e até psicológicas e até muitas vezes espirituais que envolve esse grupo de pessoas. Nós precisamos entender que essas pessoas, pelo desgastar do tempo, do próprio tempo, do tempo de vida, muitas vezes apresentam problemas físicos, problemas emocionais e esses problemas psicológicos, né? Isso é absolutamente normal, né? É muito comum também para essa capelania da terceira idade que ela seja exercida em hospitais, né? Muito da população que está hoje em hospitais fazem parte dessa faixa etária, presídios também, nós vamos encontrar muitas pessoas já com mais idade cumprindo pena, apesar de que há uma idade limite, que eu não vou me atrever a dizer para você agora, porque não pesquisei sobre isso, acho que é 75 anos, se não me engano, mas não quero que você considere, pesquise depois, ou eu trago para você mais tarde essa informação numa das nossas aulas, mas mesmo assim você vai encontrar pessoas aí nessas faixas na hospitalar e na prisional. Na estudantil não, porque é um público diferente, né? Então nós vamos usar essa capelania, mesmo que não feita diretamente em asilos, em casas de cuidados, né? Casas para idosos, nós vamos também usar nas outras capelanias, com toda certeza. Dentro desse público que tem essa questão e tem já a senilidade, o que é a senilidade? Vamos aqui. Senilidade pode ser definida como uma condição que envolve processos degenerativos físicos e cerebrais decorrentes do envelhecimento associado a doenças crônicas, né? Muitas vezes como diabetes, hipertensão, mau hábitos do cotidiano, né? Essa condição, quando a pessoa envelhece com essas condições, ela precisa de tratamentos específicos. Então, senilidade é uma coisa que todos nós vamos viver, porque ao envelhecer nós vamos perdendo determinadas condições, isso é absolutamente natural, né? Esse processo degenerativo físico é absolutamente natural, certo? Então, você, todos nós vamos passar por esse processo de senilidade. Algumas pessoas vão ter complicações por conta da sua maneira de viver, o seu jeito de se alimentar, ou por conta de doenças como a diabetes, que é extremamente comum hoje, ou hipertensão. Tudo isso vai criar um quadro aí que pode ser mais complicador, certo? Então nós vamos encontrar pessoas vivendo senilidade na terceira idade, vamos encontrar algumas pessoas vivendo senilidade cognitiva, né, que eu chamo de senilidade cognitiva, e vamos encontrar inclusive algumas com Alzheimer. Então nós precisamos entender aqui, começar a entender o que é uma coisa e o que é outra, identificar isso aqui. É claro, evidente que aqui no curso para capelão, nós não temos de maneira nenhuma a pretensão de passar para você aulas médicas ou que você faça esse papel, não é papel do capelão isso. O papel do capelão é apenas entender o que está acontecendo para poder ajudar a atender melhor esse público. Certo? Então, dentro dessa nossa proposta, vamos lá, o que pode ser, o que acontece com um paciente que tem essa senilidade
cognitiva. Como é que eu percebo isso? Quando o paciente apresenta, além dessas alterações de coordenação motora, uma considerável perda de memória e uma alta irritabilidade. Isso aí aponta já para uma questão da senilidade cognitiva. Essa perda de memória não é a perda de memória normal que todos nós temos, de esquecer uma coisa ou outra, mas é uma perda de memória mais gritante, que chega a um lugar onde se percebe nitidamente, né, essa situação. De muitas vezes esquecer de onde está, o nome de um parente, alguém próximo, esquecer-se de coisas que são absolutamente gritantes, não é? A pessoa, esse esquecimento acaba gritando. Uma outra característica muito dessa senilidade cognitiva são atitudes muito negativas relacionadas ao futuro, aos outros e a si mesmo. Então a pessoa tem uma situação muito negativa em relação a isso, né? Essa condição, ela acaba debilitando a pessoa, trazendo essa irritação que nós falamos aqui, vai tornando a pessoa antissocial, né? Ela se desorganiza mental e fisicamente. Então ela tem muita dificuldade com a própria convivência, né? Se você olhar, e como eu disse, não é esse o nosso caso, porque não é essa a nossa preocupação, mas o CID, ela classifica em R54 essa condição de senilidade cognitiva. Então, a gente tem uma senilidade, que é aquilo que acontece com todos nós vamos envelhecer e vamos viver esse processo. A senilidade cognitiva, que é uma área, vamos dizer, da senilidade, e nós temos a senesciência, né? E qual é a diferença, né? Essa senesciência, ela pode ser descrita como as mudanças normais, a evolução de um organismo, né? As alterações pelas quais o corpo passa. Eu uma vez vi uma situação que eu achei muito interessante com o que acontece com o nosso rosto, por exemplo, que vai mudando ao passar do tempo. Então a comparação era o seguinte: você faz uma xerox do seu rosto, depois você faz uma xerox da xerox, depois uma xerox da xerox da xerox, e você vai fazendo assim. E isso vai trazendo essa mudança que acontece conosco com o passar do tempo. Então isso é senesciência. Quando eu tenho essas alterações, e isso não me leva a um lugar de perda significativa. Eu vou ter cabelos brancos, quando sobram cabelos, no meu caso não sobraram, né? Eu vou ter rugas, esse tipo de coisa que é absolutamente tranquilo. Já a senilidade vai apontar para um outro lugar, uma outra situação. A gente vai ver então na nossa próxima aula um pouquinho sobre essa questão, né? Aprofundar um pouquinho mais, entender que nem sempre é fácil fazer distinção disso, né? E ver também algumas práticas aqui que nós podemos ter que nos levam para um lugar de evitar, né, essa situação, ainda que não haja absolutamente nada científico que garanta que uma pessoa vai ter isso ou não vai ter. Eu, então, me proponho a nos encontrarmos na nossa próxima videoaula, na nossa terceira videoaula. Um grande abraço e até lá, então.